Olá, turma. Vamos dando agora continuidade à nossa discussão, iniciando o nosso curso, e vamos falar agora um pouco sobre o fluxograma da cadeia produtiva de produtos de origem animal. E em tela cheia, eu gostaria muito de destacar para vocês hoje a abordagem que ela não é brasileira, é uma abordagem mundial, que diz respeito à inter-relação, desde o campo até a colocação do produto, né, na casa, na mesa do consumidor, né, que existe aquela expressão, né, from farm to fork, desde a fazenda ao garfo. E existe hoje ainda uma outra expressão que é muito utilizada no mundo inteiro, que é uma única saúde, né? One Health. Então, essa hoje é a abordagem que se trabalha em todo o mundo e aqui no Brasil, também com o advento do Suasa, para que a gente possa interrelacionar as diferentes etapas desse sistema produtivo, onde nós vemos que elas têm estrita relação e o funcionamento de uma necessariamente depende do sucesso do funcionamento da outra e como nós profissionais das diferentes áreas podemos atuar para conseguir o alcance, né, do objetivo final desse processo, que é a obtenção de um alimento, né, com qualidade e com inocuidade. E como nós estamos falando da cadeia produtiva de produtos de origem animal, nada mais justo do que destacar a importância que é o agronegócio nas atividades desenvolvidas no Brasil. Um estudo recente realizado pelo IBGE mostrou que mais da metade dos municípios brasileiros eles têm o agronegócio como sua principal atividade geradora de receitas em seus municípios. Então, daí nós vemos a importância que é o agronegócio para a geração de riquezas, para a geração de empregos em todo o território brasileiro. E vocês podem notar, né, por uma série histórica do ano de 2012 a 2017, que o desenvolvimento do agronegócio e a performance dos números do agronegócio e da agropecuária mostram a sua importância na economia brasileira. E muitas vezes, ao final, o crescimento do PIB, né, que diz respeito à geração de riquezas no Brasil, ela está relacionada, o seu crescimento, com a atividade positiva gerada pelo agronegócio, e quando esse PIB ele é negativo, a sua queda não é mais drástica, considerando o desenvolvimento positivo das atividades do agronegócio. E não é difícil, então, perceber que o agronegócio, hoje, ele se constitui, vamos dizer, como um dos setores mais estratégicos na economia brasileira. Então, nós podemos perceber, com o desenvolvimento ano a ano da geração de riquezas, que o agronegócio brasileiro ele é responsável, em média, por 21% do PIB brasileiro. Então, não é, vamos dizer, não é brincadeira. Então, nós podemos perceber a importância de quem trabalha no setor do agronegócio e nós podemos ver que o nosso trabalho no dia a dia, seja ele desenvolvido em qualquer parte do país, em qualquer segmento da cadeia produtiva, como ele é importante para que, ao final, eu tenha um balanço positivo, eu tenha um crescimento positivo da sua atividade, e isso se revertendo em benefícios para a economia brasileira, para a geração de riquezas no Brasil. Nós temos dados da Confederação Nacional de Agricultura que demonstra que, em média, 30% da população brasileira ela está ligada direta ou indiretamente às atividades do agronegócio. Então, mostra mais uma vez que essa atividade ela é responsável seja por fixar o homem no campo, ou seja nos grandes centros, de ter
profissionais ligados nas diferentes etapas da cadeia produtiva em atividades que são ligadas ao agronegócio. E aqui nós temos um exemplo da cadeia produtiva de bovinos, que esses dados, eles, ano a ano, eles sofrem algumas mudanças, dependendo vamos dizer, da saúde financeira do país. Então, nós temos, no caso da carne bovina, uma produção de mais de 7 milhões de toneladas de carne por ano. Nós já tivemos anos, como no ano de 2015, com a produção já gerando em torno de 9 milhões de toneladas de carne bovina. E nós podemos ver que essa produção, basicamente, ela é destinada para o consumidor brasileiro, ou seja, mais de 80% de toda a carne bovina produzida no Brasil, ela é consumida internamente. E esse excedente de produção que gira em torno de 20%, ele é responsável, então, por colocar o Brasil como o maior exportador de carne bovina. E, de acordo com a FAO, nós temos o consumo per capita de carne bovina como um grande indicador da saúde financeira de uma população. E nós temos, no Brasil, logicamente dependendo, né, das diferentes épocas do ano, quando o Brasil está bem, nós temos um crescimento significativo do consumo per capita de carne bovina. Nós já chegamos a ter perto de 40 quilos de carne bovina por habitante ano, e no ano de 2016, nós estamos por volta de 30,7 quilos de carne por habitante. E essa carne, esse excedente de produção, então, em tela cheia, eu gostaria de destacar para vocês, né, aí os diferentes mercados, né, que são responsáveis pela importação da carne brasileira, né, destacando Hong Kong, Egito, China. Nós temos também, né, a União Europeia, né, com a carne processada, os Estados Unidos. Então, são dados muito importantes. E a capilaridade da carne brasileira, ela é impressionante, porque nós, hoje no mercado internacional, nós já chegamos a cifras em que 1/3 de toda a carne comercializada no mundo, ela tem origem brasileira. Ou seja, nós podemos perceber a importância que é hoje a produção de carne e quem trabalha nesse setor, a responsabilidade que nós temos na produção de uma carne bovina com qualidade e inocuidade. Porque a gente está abastecendo o mercado brasileiro com mais de 80% dessa quantidade e ainda abastecendo os diferentes mercados de carne bovina. Então, a cadeia produtiva da carne bovina, muitas vezes a gente tem uma percepção equivocada com o olhar simplesmente na indústria processadora, no abatedouro. E nós temos que ter uma visão mais abrangente desse processo, onde nós pegamos as informações que são geradas dessa atividade desde lá da fazenda, desde lá do campo, na produção, seja na produção da alimentação dos animais, dos insumos utilizados nessa alimentação, nas tecnologias utilizadas, tais como a inseminação artificial, nós temos os produtos veterinários, as vacinas. Então, é uma série de componentes, né, de tecnologias que vão sendo agregadas ao longo dessa cadeia produtiva para que, ao final, eu tenha esse animal sendo movimentado da fazenda para uma indústria, essa indústria processando essa carne bovina das diferentes maneiras para atender aos diferentes mercados e, a partir daí, passando também por uma complexa logística de distribuição dessa produção e a colocação dessa produção nos diferentes mercados de consumo, seja aqui no Brasil, seja nos outros países. Então, isso tudo que eu coloquei para vocês, aqui nessa tela, eu gostaria também de mostrar em tela cheia para facilitar a sua visualização. Então, a cadeia produtiva ela tem que ser percebida nas suas diferentes etapas de produção. Então, daí, quem trabalha
com produtos de origem animal, é preciso conhecer todas as suas características, todos os seus meandros, porque isso vai ser importante no momento de eu definir os meus procedimentos de qualidade, e não só pensando no âmbito do frigorífico da empresa. Então, nós temos um segmento muito importante que está por trás da produção do animal na fazenda. Então, eu tenho muitas empresas de pesquisa chamando atenção, por exemplo, para a Embrapa, que tem um trabalho enorme, né, de pesquisa e desenvolvimento, seja em relação à genética, a ferramentas de rastreabilidade, de melhoramento genético. Né, nós temos um trabalho grande no segmento de rações, de insumos, de máquinas, toda a questão de material genético, né, para sêmen, embrião. Nós temos aí os diferentes produtos e serviços veterinários que são estruturados na cadeia para que aí sim o produtor ele possa desenvolver a sua criação, que nós vamos ver de acordo com sistemas de produção que sejam adequados por objetivo desse produtor e para a região do país. Né, com fazendas, né, onde nós temos atividades de cria, recria e engorda. Às vezes fazendas com esses três segmentos de produção. E a partir daí nós temos os diferentes tipos de indústrias que fazem, né, o abate completo, com produção de cortes, ou às vezes as indústrias que vão fazer somente o abate, o quarteamento das carcaças e comercialização para desossa em outros locais. Então isso vai depender bastante. E além disso, nós temos diferentes tipos de produtos provenientes dessa atividade de abate de bovinos, né? Que aí nós vamos ter uma indústria de beneficiamento que vai ser parte, que vai estar acoplada com os produtos, né, do abatedouro, né, que aqui principalmente eu estou pensando na produção da carne. Mas eu vou ter a produção de couro, de peles, de sabões, eu vou estar trabalhando com indústrias em relação a embutidos, a miúdos, um outro segmento importantíssimo que vem crescendo não só no Brasil, como no mundo, que é a produção de farinhas. Então nós temos hoje diversas negociações internacionais, onde os países precisam comprar farinhas para poder fazer a alimentação dos seus animais nesses países de origem. Então é um segmento que vem crescendo enormemente no Brasil. Então a gente pode entender que a cadeia produtiva do bovino ela não vai viver simplesmente de uma produção de carne. E sim, a gente pode enxergar um contexto muito amplo com diferentes oportunidades, diferentes nichos de mercados que podem ser explorados. E aí a gente pode entender como que nós, profissionais, podemos nos inserir nessas diferentes etapas da cadeia produtiva. E, por fim, nós vamos para uma outra parte importante que diz respeito à entrepostagem e à distribuição desses diferentes produtos, né, para açougues, feiras, boutiques de carnes, restaurantes, supermercados, enfim, para que esse produto chegue ao final ao consumidor. Então, essa tela, esse slide, ele é muito importante para mostrar para vocês a complexidade e o tamanho que é uma cadeia produtiva, aqui dando o exemplo da cadeia produtiva da carne, e isso também se espelha para a cadeia produtiva da carne de aves, da carne de suínos. Então, é mais ou menos esse fluxograma, logicamente, cada espécie com as suas características. Na cadeia produtiva de aves, eu chamo a atenção para vocês sobre a importância que é, por exemplo, a importação de material genético avícola. Então, a avicultura brasileira depende também muito da importação desse material genético que vai, ano a ano, tempo a tempo, contribuir com a melhoria, né, dos nossos pintos de um dia e seguindo da mesma forma com toda a parte de insumos, de alimentação. Aqui eu chamo muito atenção na cadeia produtiva de aves em relação à biosseguridade.
Então, nós temos que trabalhar de forma muito ativa e preventiva e também treinados para situações de emergência, onde uma doença ela pode acometer os nossos lotes de animais. E aí, como que nós vamos trabalhar? Hoje se fala bastante em relação à chegada da influenza aviária no Brasil. E aí, o Brasil está preparado? No Ministério da Agricultura se fala muito sobre essa questão. Não é que a influenza não vai chegar no Brasil. Os dirigentes da área de saúde animal, eles já falam como que o Brasil vai lidar quando a influenza chegar. Então, existe todo já um preparo de contingência para que quando essa doença chegar, se ela chegar, o setor privado e o governo já precisam estar preparados, sabendo o que fazer para que a gente possa circunscrever esse problema e não levar a qualquer risco a cadeia produtiva, no caso aqui de aves. E além da biossegurança, hoje tem um tema também de extrema relevância que se discute no Brasil e no mundo inteiro, que é a questão do bem-estar animal. Então, existe hoje uma discussão enorme da necessidade de se regulamentar as atividades, né, de abate, de criação das aves, de transporte e de abate desses animais dentro de um regramento onde não vá se levar ao sofrimento os animais. E, logicamente, a rastreabilidade ela é um fator primordial dentro de qualquer cadeia produtiva e a gente não pode se lançar mão dela. E a partir desse momento, como nós vimos na cadeia produtiva de bovinos, nós temos todo um segmento de etapas que vão ser continuadas a partir desse trabalho que é feito no campo, lá na propriedade rural, e depois nós vamos para dentro da indústria, com o transporte desses animais, o recebimento deles, levando em consideração os preceitos de bem-estar animal, o abate dos animais, o processamento, o armazenamento, a distribuição e a colocação desses produtos no mercado consumidor. Então, aqui, diferente da cadeia produtiva bovina, na cadeia produtiva de aves, nós temos essa questão da biosseguridade, da questão do material genético avícola, que é importante no processo de reciclagem, de melhoria do nosso plantel. Então, é mais uma característica interessante, né, de uma cadeia produtiva aqui no Brasil. Nós temos, né, em relação ao comércio exterior, né, uma balança comercial muito pujante. Como vocês podem ver, nós exportamos produtos de origem animal e, em especial, as carnes aí para os principais mercados. Então, nós trabalhamos com o reconhecimento do sistema brasileiro de inspeção por esses diferentes tipos de países e, logicamente, dependendo do tipo de problema que pode ocorrer, seja por detecção de não conformidades, o Brasil tem se mostrado muito ágil para que possa conseguir dar as explicações para as diferentes autoridades sanitárias, circunscrever o problema e demonstrar que problemas podem ocorrer, mas eles são circunscritos e as ações corretivas podem ser tomadas de maneira muito ágil. Outra cadeia produtiva importante que eu gostaria de destacar para vocês, para finalizar esse bloco, diz respeito à cadeia produtiva do leite, que tem uma importância enorme no nosso país por congregar pequenos produtores espalhados por todo o território brasileiro. E, não muito diferente do que nós já discutimos nas outras cadeias demonstradas, nós temos um trabalho muito grande no campo em relação à produção de insumos, né, na produção da alimentação animal. Aqui eu vou ter a utilização também no caso aqui da preparação da alimentação, de agrotóxicos, de fertilizantes. Eu tenho uma questão muito importante relacionada ao acondicionamento desses grãos, né, com formação dependendo do problema de micotoxinas, que eu tenho que ter uma preocupação muito grande com o armazenamento dessa produção.
Então, existe uma cadeia muito grande de profissionais e de etapas envolvidas nessa produção de insumos. E, enfim, nós temos diferentes tipos de fazendas leiteiras instituídas no Brasil, desde grandes fazendas tecnificadas, como vocês podem ver aqui, uma sala de ordenha em carrossel, né, totalmente automatizada. E você tem também propriedades rurais bem pequenas, que produzem pequenas quantidades de leite, mas não quer dizer que ser pequena ou ser grande, isso vai levar a diferenças na qualidade e na segurança do leite que vai ser disponibilizado. E, por fim, nós temos aí diferentes tipos de fábricas. Nós temos fábricas de laticínio, usinas de beneficiamento, que vão estar processando esse leite aí das diferentes formas, né, com a produção do leite para abastecimento público, leite em pó, queijos, derivados, enfim. Então, é uma cadeia produtiva muito sensível, ela é importante. O leite ele tem uma alegação funcional muito grande e ela tem também uma apelação social importante por ser um alimento, né, básico que está na alimentação das crianças, da melhor idade. Então, é uma cadeia produtiva também de extrema importância para o nosso país. Então, eu vou finalizando mais esse bloco aqui no nosso curso e, em breve, na próxima aula, continuaremos a discussão da cadeia produtiva de produtos de origem animal. Então, muito obrigado e nos vemos até lá.